Bom dia, turma. Esse vídeo aqui a gente vai trabalhar melhor os quantifiers, que é o assunto que a gente está trabalhando no momento, tá? Então a gente vai tentar explicar aqui como é que ele ocorre, como que a gente usa, algumas definições, tá bom? Vamos lá, quantifiers. Quantifiers são expressões usadas para indicar e fornecer informações a respeito de quantidade ou algo. Antes de prosseguirmos para os principais exemplos de quantifiers, é importante lembrarmos o conceito dos tipos de substantivo. Então a gente vai primeiro olhar os substantivos, que vai ser countable, né? São aqueles substantivos que podemos contar, né? São os contáveis, não necessitando de uma unidade de medida, permitindo a forma singular e plural. E os uncountables, que são os incontáveis, são os substantivos que não podemos contar, tornando-se necessária uma unidade de medida. Esses substantivos só apresentam a forma singular, então é importante tu prestar atenção nisso daí, tá ok? O uncountable, ele não tem a forma do plural, já o countable tem tanto plural quanto singular. Bem, a gente vai trabalhar aqui much, many e a lot of também, tá? Os três indicam a mesma coisa, uma grande quantidade. No entanto, o uso de cada um irá depender justamente do tipo de substantivo. Much é usado nos casos de substantivos não contáveis, aqueles que eu falei para você que só assumem a forma do singular, tá? E que nós não podemos contar. Exemplo: How much sugar do you need? Né? Quanto de açúcar você precisa? Professor, por que açúcar é incontável, né? Açúcar é incontável justamente porque a gente não consome açúcar pela quantidade de grãozinho, né? Um grão de açúcar e tudo mais. A gente vai ter uma forma incontável dele, né? É que tudo que a gente não fica contando. Próximo exemplo, many é usado nos casos de substantivos contáveis, né? How many students are there? Né? Quantos estudantes estão lá, né? Agora, pode prestar atenção agora. Os estudantes e açúcar. Açúcar a gente não vai contar. O estudante é muito fácil. Chega na sala, olha quantos alunos tem em sala. Tem 7, né? Diferente tu pegar uma colher de açúcar e olhar quantos gramas de açúcar tem aí, né? A gente não conta, tá? E a lot of, que é usado em ambos os casos. O a lot of é aquele que salva a gente, né? A gente tem que utilizar ele tanto no contável quanto no incontável. Ó, I have a lot of things to do. Eu tenho um monte de coisas para fazer, né? Então poderia substituir o Alarov, substituir much many pelo Alarov em qualquer momento, que vai se identificar que é muito, né? Algo grande quantidade. To e so são usados para intensificar algo, né? A diferença é que to dá a impressão negativa de exagero, enquanto so indica uma quantidade, porém positiva. A gente vai ter o exemplo aqui. There is too much traffic in New York. Há tráfego demais em Nova York. I love you so much, né? Eu te amo muito. Então, o eu te amo, tu não vai utilizar I love you too, né? Porque senão poderia dar uma impressão negativa. Mas I love you so much, não too much, certo? Little e few. Os quantifiers little e few possuem o mesmo significado. Uma pequena quantidade de uma coisa. A diferença entre os dois é que enquanto little se refere aos substantivos não contáveis, few se refere aos contáveis, pequenas quantidades, tá, gente? Os dois. Exemplo: There are few people in theater, né? Há poucas pessoas no teatro. Add a little sugar, please. Adicione um pouco de açúcar. Então, little para incontável e few para contável, quando a gente quer falar de pequenas quantidades. Enough. Enough se refere a algo suficiente, podendo ser usado tanto nos casos substantivos contáveis quanto incontáveis. Exemplo: There isn't enough food. Essa comida não é suficiente, né? Então, o enough foi projetado antes do substantivo que ele está se referindo, tipo comida, e está dando a característica de suficiência, tá? E N. São duas palavras do inglês que estão sempre juntas e geram muitas dúvidas em nossa mente na hora de usá-las. Porém, podemos evitar tantas dúvidas com algumas dicas básicas. São: lembre-se de que a palavra some é usada tanto para substantivos contáveis quanto para substantivos incontáveis.
Usamos o some quando não temos a quantidade exata do substantivo em questão, que pode ser tanto incontável como contável, tá, gente? Então, bora parar aqui e dar uma olhada e ler com calma aqui o some, né? Tanto para contável quanto para incontável, quando não temos a quantidade exata. Como assim, professor, uma quantidade exata? Eu abro a minha geladeira, eu olho lá que tem várias laranjas, só que eu não tô contando quantas laranjas tem, eu sei que tem entre 10 e 15, ou entre 10 e 20, eu olho lá. I have some oranges in my fridge, né? Eu tenho algumas laranjas na minha geladeira. Eu não quis contar quantas, né? Eu usei ele para uma, uma quantidade inexata, né? A gente vai ter aqui os exemplos aqui, ó. Com os countable nouns, book, orange, notebook, apple, friends, onions, etc. I have some books. Eu tenho alguns livros, não contei quantos livros, né? Poderia ser 4 para uns, poderia ser 40 para outros, enfim. I need some oranges. She has some notebooks. We have some apples. I'll invite some friends. My mother bought some onions, tá? A tradução, quando a gente for durante a aula, você pode parar o vídeo e ver depois, tá, gente? Continuando. N. Some e N são usados como substantivos contáveis, com substantivos contáveis e incontáveis. Mas tem uma grande diferença, que inclusive é o ponto que permite diferenciá-los e fazer uma colocação correta nas frases. N, que a gente está vendo agora, é usado apenas em sentenças negativas e interrogativas, nunca em sentenças afirmativas. Ou seja, tanto some quanto N a gente vai utilizar para contagens inexatas. Só que o N ele vai ser focado para sentenças negativas e interrogativas, tá? Você tem que lembrar também que o some pode vir interrogativas quando for um oferecimento, tipo, você quer um pouco de açúcar, do you want some sugar, né? Quando for oferecimento, tu não vai usar do you want any sugar, porque vai dar uma ideia de coisa negativa, né? Então, quando for oferecimento, vai usar some. Exemplos. Are there any apples? Are there any potatoes? Is there any cheese? Do you have any milk? I don't have any potato. They don't have any cheese. Do you have any kids? Bem, continuando falando sobre um pouco de incontáveis. Usamos substantivos incontáveis com a palavra some, uma vez que eles não possuem uma quantidade exata. Geralmente usamos some para preceder esses substantivos, como some milk, some butter, some money, some water, tá? Nessa questão aqui, some, ele tá mais uma vez dando a quantidade inexata, some milk, um pouco de leite, né? Tu não vai chegar ou para falar de água, manteiga e tudo mais, eu quero 20 gramas de manteiga para passar no pão aqui, né? Tu vai falar, eu quero um pouco de manteiga. I need some butter, né? Então, dependendo da situação, a pessoa vai entender a quantidade que tu quer expressar, mas não vai ser uma quantidade exata. Outras medidas também são usadas para mensurar os elementos ditos como incontáveis, os elementos como garrafas, que é bottles, caixas, box, cartons, pedaços, pieces, quilos, pound, fatias, slice, litros, liter. Dessa forma podemos então dizer, né? Exemplos aqui, ó. 4 bottles of wine. Lembrando, o vinho ele é incontável, mas a unidade de medida dele são as garrafas. Então, 4 bottles of wine, né? Então, tu pode contar as garrafas que é o recipiente. Tu só não vai contar o vinho, tu vai contar a garrafa de vinho. A gente tem um costume no Brasil que a gente pode falar uma garrafa d'água ou eu quero água só, né? Então a gente deixa por alto. Mas assim, o inglês é sempre bom ver que a gramática tem sempre os pontos certinhos, né? Então, essas unidades de medidas são utilizadas principalmente para essas coisas que a gente não costumamos contar, né? 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, uma garrafa de água, uma caixa d'água. Resposta.